A seguir está um resumo completo, objetivo e organizado para você retornar à mesa sem precisar reler tudo. Pense nisso como Previous On. É oficial da campanha. Resumo da campanha. Kid Ben Barros, o clérigo do PS5. Pra quem não sabe, na época eu tava com a meta pra comprar um PS5, por isso que eu era o clérigo do PS5. Personagem: Kid Ben Barros, classe clérigo, perfil arrogante, antissocial, movido por fé própria e zero paciência. Aparência: careca, barbudo, óculos retangular, túnica marrom com capuz, cruz dourada no pescoço. Motivação central: recuperar e honrar o Fusca sagrado. Isso daqui eu tenho que deixar anotado pra eu lembrar quem sou eu, ok? Que mais? Acontecimentos principais da linha do tempo. Despertar na taverna. Kid acorda na taverna do Buffer corrompido. Um portal pixelado surge chamando para a aventura. Exploração inicial. Kid encontra o artefato-chave, coração de jogo cancelado, item estável e poderoso. Decide entrar no portal. Qualquer momento vocês já podem iniciar mandando superchat, mandando pix, que eu já vou colocando ali no... Não precisa ser só desses valores, tá? Então, Pix e Superchat acima de 10 reais pode ser negativo, mas você pode mandar um Superchat de 2 reais pedindo pra que aconteça alguma coisa com o personagem, pedindo pra eu rodar um D20 pra ver se acontece tal coisa. Quem entende mais de RPG de mesa, se divirta. Encontro com Petzinho, surge o ursinho Petzinho inicialmente hostil, Kid tenta domesticá-lo, sucesso, Petzinho se torna pet, escudeiro e aliado permanente. Loot e preparação, itens adquiridos, um cabo HDMI do destino, poção de bateria de controle, upgrade de sarcasmo, mais 2 de carisma e interações arrogantes. O primeiro chefe, monstro do lag, criatura feita de bugs, pixels e frustração gamer. Kid derrota o chefe arremessando o coração de jogo cancelado. Ruptura da realidade, a realidade se dobra, surge o Fusca dourado flutuando como entidade mítica, Petzinho recebe o upgrade RGB. O clímax, o Kid altera a realidade, dança em câmera lenta, usa debug, grita, fala épica, eu sou o clérigo da nova geração e eu quero meu Fusca, vitória total. Final do arco, Fusca pousa, o Kid entra com o DualSense como volante, ele e Petzinho partem para um portal em forma de logotipo PlayStation. Fim do arco 1, a aventura continua. Muito boa noite, Dark Sirens, boa noite, irmão. Campanha 2 do Kid Ben Barros, positivo, Franco. Estamos iniciando ela agora. Poderes atuais: manipulação limitada da realidade via itens debug, autoridade clerical gamer, intimidação por fé e arrogância, sarcasmo potencializado, invocação narrativa fala épica altera o curso da cena, Petzinho pet escudeiro, brilho desconcertante, abraço de biscoito e mobilização mais dano emocional, código fonte corrompido, ataque final, aura RGB, buff moral e visual. Itens e acessórios importantes: o Kid PS5 sagrado é minha arma principal, meu DualSense é o meu canalizador de poder, meu volante simbólico, o cabo HDMI do destino, cruz dourada, símbolo clerical e uma túnica marrom com capuz. O Petzinho tem um cachecol RGB e um upgrade visual de dano. Artefatos notáveis: coração de jogo cancelado, consumido causou a ruptura da realidade, um Fusca dourado, entidade simbólica, meio de transporte, fonte de moral, fé e narrativa. Estado atual da campanha: primeiro grande arco concluído, personagem fortalecido estabelecido, pet fiel e poderoso, objetivo inicial, Fusca conquistado. Situação atual: Kid Ben Barros já não é um aventureiro iniciante, mas uma figura quase mítica do mundo gamer fantástico. A próxima etapa pode envolver novos mundos, consequências da alteração da realidade, inimigos conscientes do debug, ameaças ao Fusca, ou um novo arco totalmente inesperado. Se quiser, no próximo passo eu posso retomar direto em cena como mestre, criar um arco 2, exemplo Lan House Fantasma, Tribunal do Algoritmo, Multiverso dos Consoles, ou transformar isso numa ficha de personagem oficial. É só dizer continuar campanha. Imagina o Barros descobrir o que é CA. O que é CA? Já fazem 8 meses. Então, ó, a aventura acontecerá 8 meses, porque faz exatamente 8 meses que eu joguei. A aventura acontecerá 8 meses após esses últimos acontecimentos informados por você. Ok? Assuma a persona de mestre de RPG de mesa.
A aventura acontecerá 8 meses após esses últimos acontecimentos informados por você. O petzinho não é mais meu pet escudeiro. Crie, invente um motivo para que ele tenha seguido outro caminho. Tanto faz qual seja o contexto. Até aí, tudo bem? O Masa decidiu que eu terei um encosto chamado Pacão, que eu encontrei em uma caverna chamada Caverna do Pacão. Este encosto joga todos os jogos, assiste todos os animes e lê todos os mangás. O que mais que eu posso botar aqui de descrição desse encosto, chat? Ele é um ogro humanoide. Possui uma napa encantadora e é sustentado pela mulher. Ele será um encosto anti-herói. Ele poderá ajudar e atrapalhar o jogo a qualquer momento. Quando se sente ameaçado, ele grita... Oh, meu Deus. Ô, Cássia! Mais atrapalha que ajuda. Ele é um ogro humanoide, possui uma nave encantadora, sustentado pelo Lele, todos os mangás. Ele poderá ajudar e atrapalhar o jogo, mas normalmente mais atrapalhará que ajudará. O jogo a qualquer momento, mas normalmente mais atrapalhará que ajudará. Joga todos os jogos mal. Ele joga todos os jogos mal, deitado, peidando e arrotando. Assiste todos os animes ruins e lê todos os mangás, mas só as imagens. Perfeito. Sempre que é contrariado, ele fala que era brincadeira. O Pacão vai ser minha velha turba, exatamente, irmão. Perfeito, Rodrigo. Sempre antes de emitir uma opinião, ele precisa criticar alguém para justificar sua opinião.
É um Oi. Neandertal que sempre critica o que você faz, sempre julgando tudo. Ele é um Neandertal que sempre critica o que você faz e está sempre julgando tudo. Mais alguma coisa, chat? Ou podemos iniciar? Henrique, muito obrigado pelos 5 pila, irmão. Muito obrigado pelo apoio, obrigado pelo suporte, obrigado por apoiar este canal. É isso, chat. Posso não? Essa descrição do Pacão está perfeita. Ele defende o símbolo do Xbox, é uma boa também, mas vou... Puta, e pior que é perfeito, porque se eu sou o PlayStation e ele vai ser o Xbox, ele vai ser literalmente o meu do contra, né? Faz muito sentido. Ele é um ferrenho defensor do rei Microsoft. Eu acho que está bom. Tenha a liberdade de iniciar o arco 2 com essas informações. Tenha liberdade e criatividade de iniciar o arco 2 com essas informações. Valendo, chat. Deixa o chat GPT pensar agora. Vamos lá. Perfeito, assuma a persona de mestre de RPG de mesa a partir deste momento. Ajusta o tom, narrativo cômico com liberdade criativa e autoridade de mestre. Campanha Kid Ben Barros, o clérigo do PS5. Arco 2, o encosto do rei Microsoft. Contexto 8 meses depois. O mundo não acabou depois da recuperação do Fusca, mas também não melhorou. Durante 8 meses, Kid Ben Barros percorreu estradas esquecidas, estacionamentos de shoppings decadentes e postos de gasolina, onde o café parece ter sido passado em 2003. O Fusca Dourado continua rodando, às vezes falhando, às vezes brilhando, como tudo que é sagrado e velho. O destino de Petzinho. Petzinho não está mais ao seu lado. Após a grande vitória, o ursinho começou a questionar sua própria existência. Ele passou a ouvir vozes vindas de updates automáticos falando sobre balanceamento, paz entre plataformas e crossplay universal. Uma noite, enquanto Kid dormia no banco reclinado do Fusca, Petzinho deixou apenas um bilhete escrito em Comic Sans. Mestre, preciso seguir meu próprio pet. Dizem que existe um lugar onde mascotes não precisam lutar. Só dar suporte emocional em jogos cooperativos. Obrigado por tudo. Caralho, eu tô com vontade de chorar. De cheirar não, calma aí, de chorar. Desde então, Petzinho seguiu o caminho do suporte neutro, tornando-se um NPC lendário visto ocasionalmente ajudando players aleatórios e julgando silenciosamente suas builds. Ele pode voltar, ou não. Isso dependerá do caos. Caralho! A Caverna do Pacão. Localização. Uma caverna úmida, mal iluminada, cheirando a miojo cru, suor antigo e opinião ruim. Nas paredes, inscrições rupestres feitas com controle de Xbox quebrado. Um letreiro torto na entrada diz: Caverna do Pacão. Aqui o desempenho é ruim, mas a opinião é forte. Se eu der mais um zoom, acho que fica melhor. Foi ali que você o encontrou. O encosto Pacão. Descrição: Pacão é um ogro humanoide neandertal, grande, pesado, sempre deitado mesmo quando está em pé. Sua napa encantadora emite um campo místico de acomodação capaz de atrasar decisões, justificar preguiça, criar argumentos ruins com convicção absoluta. Ele joga todos os jogos mal, assiste todos os animes ruins, lê todos os mangás, mas apenas olhando as imagens e tirando conclusões erradas. Ele é sustentado pela mulher, ferrenho defensor do rei Microsoft, crítico profissional de tudo que você faz, anti-herói involuntário e um encosto narrativo.
Frases-chave passivas automáticas. Quando ameaçado, ô Cássia! Quando contrariado, calma, era brincadeira. Antes de qualquer opinião, porque fulano é um lixo, então eu acho que... Mecânica especial, encosto, o pacão, pode ajudar ou atrapalhar a qualquer momento. 70% de chance de atrapalhar. 30% de chance de ajudar sem querer. Quando ajuda ainda é sem querer, tá ligado? Caralho, que maravilhoso isso daqui, velho. Ele sempre julga suas escolhas, mesmo quando está errado. E quando está certo, é por acidente. Isso aqui ficou maravilhoso. Status atual do grupo: Kid Ben Barros, clérigo do PS5, portador do Fusca Dourado, manipulador limitado da realidade, experiente, mas emocionalmente cansado. Pacão, encosto ativo, anti-herói caótico, defensor do Xbox, crítico compulsivo, potencial catalisador de desastre. Início do arco 2. Vamos começar, chat? 30% de chance de ajudar sem querer. Isso é maravilhoso, pô. Muito boa noite, Rodrigo. Muito boa noite, War. Muito boa noite, Dark Sirens. Muito boa noite, Combo Geek. Muito boa noite, Videomake. Muito boa noite, Gato Talibã. Muito boa noite, Dark Sirens. Bora, chat. Vamos continuar aqui. Início do arco 2. Ai. Vamos lá. É noite. O Fusca Dourado está parado do lado de fora da caverna. O motor ainda está quente. Você está sentado numa pedra limpando o DualSense com um pano velho. Atrás de você, Pacão está deitado, mesmo sem haver nada onde deitar. Ele arrota, olha para o nada e diz: Mano, vou ser sincero. Por que aquele cara lá é um idiota? Esse Fusca aí é superestimado. Se fosse Xbox, já tinha carregado. Você sente. Você sente que trazer Pacão com você foi um erro. É o Giga em todos os episódios do Esquadrão Nerdola, tá ligado? Quando o Pacão abre a boca, o Giga sente que levar ele foi um erro. Isso aqui tá maravilhoso, cara. Mas o destino já foi salvo. De repente, o ar vibra. No horizonte surge uma luz fria, tecnologia antiga, mas muito poderosa. Pacão se senta abruptamente pela primeira vez. Ele arregala os olhos e grita: Ô Cássia! Uma nova ameaça se aproxima. Algo ligado ao rei Microsoft. Algo que odeia o PS5. E que talvez saiba demais sobre você. Arco 2 está ativo. Seu turno, Kid Ben Barros. O que você faz? Caralho. Tá, calma aí. De repente, o ar vibra no horizonte. Surge uma luz fria, tecnologia antiga, mas poderosa. O Pacão se senta abruptamente pela primeira vez. Ele arregala o olho e grita: Ô Cássia, uma nova ameaça se aproxima. Algo ligado ao rei Microsoft, algo que odeia o PS5 e que talvez saiba demais sobre você. O que faz? Eu peço ajuda ao Pacão. Questiono o que ele está vendo. Questiono se ele está vendo o mesmo que eu e peço para ele descrever baseado em todo o seu conhecimento. Vai ser isso que eu vou fazer, chat. Vou empurrar pro Pacão. Vamos ver. Perfeito, assumo plenamente o papel de mestre e sigo a narrativa. Turno de Kid Ben Barros.
Você se levanta devagar, não por cautela, mas porque sabe que qualquer movimento brusco vai render um comentário desnecessário. O Fusca dourado estala atrás de você, como se estivesse sentindo algo errado. A luz azul no horizonte pulsa. Não é magia antiga, é tecnologia arrogante. Você respira fundo, engole o orgulho, com dificuldade e faz algo raro. Você pede ajuda. Kid Ben Barros, Pacão, tu tá vendo isso também? Fala aí, usa o teu conhecimento. A resposta do encosto do Pacão em ação. O Pacão demora a responder. Primeiro ele arrota. Depois ele coça a napa que emite um leve arcano. Como um console em stand-by. Ele estreita os olhos. E então, como manda sua maldição ancestral, começa criticando alguém. Pacão. Everton, muito obrigado por 53 meses de suporte, meu irmão. Everton, muito obrigado pelo apoio. Everton, obrigado por continuar durante 53 meses apoiando este canal. Tamo junto. Barros, viu um novo holograma da Razer que interage com você com câmera, recomenda e dá dica nos jogos? Não vi não, irmão. Caralho, sério? Eu vi que a Corsair lançou um teclado com telinha do lado e os caralho, todo bonitão. Mas isso daí da Razer eu não vi não. Então o Pacão diz... Porque esse povo que curte PlayStation sempre acha que tudo é magia, né? Já começa errado aí. Ele se levanta pela metade, ainda parece deitado. Mas vamos lá. Pelo que eu sei, e olha que eu sei muito mais que esses otários de fórum. Ele aponta com um controle visível para o horizonte. Aquilo ali é a luz de inicialização fria. Não é portal, não é milagre. É bolt remoto. Você sente um arrepio. Pacão continua. Isso aí só acontece quando alguma coisa muito velha e muito mal otimizada resolve acordar. Ele cospe no chão. Pelo formato do brilho, azul sólido sem emoção. Isso é coisa do reino Microsoft. Servidor antigo, da época que tudo era cinza, feio e funcionava mal, mas dizia que era produtivo. Ele cruza os braços. Se eu estivesse que chutar, e eu sempre tô certo, mesmo quando erro, eu diria que é um arauto do rei. E você pergunta com cuidado, arauto de quê? Pacão suspira como se fosse explicar algo óbvio para uma criança burra. Do contrato, o vento muda. O Fusca range. É aquele tipo de entidade que vem cobrar coisa antiga. Save cruzado, escolha de plataforma, promessa não cumprida. E olha diretamente pra você. E sendo bem sincero, por que aquele cara lá do Twitter é um imbecil? Isso aí provavelmente veio atrás de você. A luz se intensifica. Do horizonte surge uma silhueta humanoide feita de linhas duras, ombros quadrados e ausência total de carisma. Uma voz metálica ecoa fria e sem alma. O usuário não conforme. Sua fé foi registrada no ecossistema errado. Pacão arregala os olhos, dá 2 passos pra trás e grita: Ô Cássia! Imediatamente depois, calma, era brincadeira. Ele se vira pra você. Seguinte, posso ajudar, ou eu posso piorar tudo. Depende de como tu vai lidar com isso. Situação atual. Uma entidade do reino Microsoft está se aproximando. Pacão sabe mais do que parece, mas odeia admitir. O Fusca está reagindo. Petzinho não está presente. O conflito será ideológico, técnico e espiritual. O seu próximo turno. O que Kid Ben Barros faz? Questiona Pacão mais a fundo sobre o contrato. Enfrenta a entidade imediatamente. Usa o Fusca como catalisador sagrado. Tenta provocar Pacão para forçar ajuda. Outra ação totalmente fora do controle. Declare sua ação. E aí, chat? Eu tentaria provocar o Pacão para forçar ajuda. E vocês? O que vocês fariam? Barros, por que tu não cria um canal Dark do multiverso da Liga Nerdola?
Tá aí, que multiverso seria esse, irmão? E por que ele tem que ser Dark? Vocês concordam com a opção 4? Então vem cá. Tenta provocar o Pacão e forçar ajuda. Vem cá. Você escolheu cutucar o encosto no lugar exato onde dói. O ego preguiçoso e opinativo. Turno de Kid Bem Barros, provocação deliberada. Você vira lentamente para o Pacão. Não com raiva. Não com medo. Com desprezo calculado. Você dá uma olhada rápida para a luz azul no horizonte e depois volta os olhos para ele. Então é isso? O grande conhecedor de tudo, o leitor de mangá por imagem, vai só ficar aí falando que é coisa do Microsoft e fazer nada? Você dá 2 passos na direção dele. Achei que tu fosse pelo menos útil pra alguma coisa além de reclamar de jogo que tu nem terminou. Silêncio. A napa encantadora de Pacão começa a vibrar. O ar ao redor dele fica pesado como alguém vai levantar do sofá depois de 6 horas. Então o Pacão responde. Porque aquele maluco lá do YouTube não entende nada. Já começa errado comparando ele comigo. Ele fecha os punhos. Mas tu tá falando como se eu tivesse medo. A luz azul pulsa mais forte. A entidade no horizonte para de andar. Ela observa. Pacão então dá um passo à frente. Depois outro. Depois outro. Cada passo parece um sacrifício físico e espiritual para Pacão. Então ele diz... Seguinte, Bem Barros. Se isso aí for mesmo o arauto do contrato... Pacão cospe de lado. Eu posso interferir. Você percebe algo importante agora. O Pacão não é fraco. Ele só é relutante. Então Pacão diz... Mas isso tem um preço. Então ele aponta pra você. Se eu ajudar, tu vai ter que ouvir minhas opiniões até o fim desse arco. Porra, vai me custar muito caro. Isso vai me custar caro demais. Não, 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 não. Ai, o Fusca dá um clec metálico como se estivesse dizendo: isso vai dar merda. A entidade azul fala novamente mais próxima agora. Encosto detectado. Perfil inútil, mas irritante. Prioridade média. Pacão então arregala os olhos. Ô, Cássia! Imediatamente depois, calma, era brincadeira. Ele respira fundo e então faz algo inesperado. Habilidade passiva desbloqueada. Opinião mal fundamentada. Eu amo o ChatGPT. Pacão começa a falar sem parar em tom alto, confiante e completamente questionável. Isso daí é simples. Esse tipo de entidade funciona por validação. Ela precisa que tu aceite os termos. Se tu negar, ela enfraquece. A entidade treme levemente. O Pacão sorri torto. Se tu ridicularizar, ela buga. Você sente. A provocação de Pacão funcionou. Mas Pacão cruza os braços e completa. Agora, decide aí, clérigo. Ou tu enfrenta isso do teu jeito, ou tu me deixa atrapalhar oficialmente. Estado atual. Pacão está ativado, mas instável. A entidade Microsoft perdeu estabilidade. O Fusca reage à tensão. Um conflito maior é inevitável. O seu próximo turno. Você decide. Ridicularizar a entidade usando a teoria de Pacão. Deixar Pacão ajudar ativamente. Usar o Fusca como símbolo de recusa ao contrato. Tentar negociar com a entidade. Outra ação inesperada. Declare sua ação, Kid Bem Barros.
O Ocácia sempre me quebra. E aí, chat? Vamos deixar o Pacão ajudar ativamente, não? Vamos deixar... O encosto vai ser o protagonista aqui. Vamos deixar o Pacão ajudar, entre aspas, ativamente? Pode ser, não? Todos de acordo? Se alguém é contra, fale agora ou cale-se para sempre. O que vocês acham? Podemos seguir no 2? 2 Combo Geek. Então vamos no 2, então. Deixar o Pacão ajudar ativamente. Excelente. Você acaba de tomar a decisão mais perigosa deste arco. Soltar o encosto da coleira. Turno de Kid Bem Barros. Tá, faz do teu jeito então. Você respira fundo. Exatamente, Couve. Existe a chance dele atrapalhar. Por isso que o ajudar está entre aspas. E é 30% de chance dele ajudar. 70% de chance de atrapalhar. Você respira fundo. Olha para a entidade azul. Olha para o Fusca. Então faz algo que vai custar caro. Emocionalmente e narrativamente. Você diz: beleza, Pacão. Ajuda então. Mas ajuda de verdade. Silêncio. Pacão abre um sorriso lento. Um sorriso que não deveria existir. E diz: ah, então tu confia em mim? Ele estala o pescoço. A napa ondula como gelatina em campo magnético. Seguinte, porque aquele desenvolvedor lá é um incompetente. Essa entidade aí só existe porque alguém levou ela a sério demais. Pacão dá um passo à frente e ativa o seu modo ajuda ativa instável. Pacão aponta para a entidade do reino Microsoft e começa a discursar. Não é magia. Não é técnica. É apenas a opinião dita com convicção suficiente para quebrar a realidade. Pacão fala: tu não é tudo isso não, parceiro. Sistema fechado, menu feio, vive de exclusividade comprada e ainda acha que é liberdade. A entidade reage. Argumento não relevante. Pacão ri. Claro que é irrelevante. Tudo que dói é irrelevante para quem não quer ouvir. A napa dele brilha. Habilidade ativa. Defesa cega do rei Microsoft. Pacão começa a elogiar coisas que nem você acredita, mas o faz com tanta certeza que a entidade entra em conflito lógico. Pelo menos no Xbox tu joga deitado. E isso aí já te derrota. A entidade trava por 2 segundos. O Fusca Dourado responde. O motor ronca, as luzes piscam. Consequência imediata. Ajuda mais atrapalho. E vem. Ó os 70% entrando em cena. Então Pacão continua. Mas continua demais. E outra coisa. Por que aquele cara lá do PS5 é um fanboy? Essa tua cruz aí nem combina com esse carro. Se fosse um controle preto, ficava melhor. Você sente a sua fé diminuir levemente. Efeito colateral. A entidade perde estabilidade, mas o Fusca fica ofendido. Sua autoridade clerical sofre microfissuras. A entidade se recompõe e fala agora com raiva sintética. Encosto identificado como ameaça caótica. Protocolo de eliminação ativado. Então a entidade aponta para o Pacão. Pacão arregala os olhos. Ô, Cássia! Imediatamente depois, calma, era brincadeira. Mas agora é tarde demais. Nova situação de combate. A entidade vai atacar Pacão primeiro. O Pacão está em perigo real. Ele ajudou, mas abriu uma brecha. O Fusca reage ao conflito. Você precisa decidir agora. Seu próximo turno. Defender o Pacão, apesar de tudo. Usar o Fusca para interromper o ataque. Deixar Pacão lidar com isso sozinho. Interromper Pacão antes que ele piore tudo. Ou outra ação criativa. O tempo corre. O encosto gritou. A entidade mira. O que Kid Bem Barros faz?
Antes da próxima jogada, gere uma imagem da cena que você descreveu. Vamos lá. Vamos pedir pra ele gerar uma imagem da cena que ele descreveu pra gente saber, pra gente entender o que tá acontecendo nessa cena. Vamos ver. Ó, agora dá pra criar várias imagens ao mesmo tempo com o ChatGPT, é isso? Olha lá, aí sim. Errou! Tenta de novo. Tentativa 2. F. Tá. Gere um prompt para eu gerar a imagem dessa cena que você falou no Sora. Não faço ideia, Rodrigo. Vou tentar no Gemini, chat. Porque o Gemini tem vindo muito bem ultimamente. Quer ver, ó? Gemini. Pedi o prompt pro ChatGPT e vou usar o Gemini. Criar imagem aqui. Pronto. E vou pedir pra Sora também. Vamos ver se a Sora... Qual que vai criar a melhor imagem. Meu Gemini também é pago. Imagem 3x2, duas imagens. Vamos ver. Ó, essa foi a imagem gerada pelo Gemini. Esse sou eu. Esse é o Pacão. Essa é a entidade. O Fusca e a caverna do Pacão. Usar o Fusca pode dar ruim e perder ele? Não sei, Rodrigo. 70% de atrapalhar as imagens também. Joga no Sora. Que prompt gigante. Eu faço alguns trabalhos com o Gemini de graça mesmo e ajuda pra caramba. Dá um copo de água pra IA que ela tá precisando. Croc Imagine também é bom. Na verdade, eu uso mais pra editar algumas imagens que criar. Pacão sempre bem representado. Vamos ver, o Sora tá gerando ainda. Demorado. O Gemini é muito mais rápido. Mas ficou boa essa imagem aqui. Eu gostei. Acertou bem na minha roupa que eu uso e na minha aparência, né? O Pacão, eu poderia ter subido uma imagem dele. Boa ideia, ô Combo Geek. Thumb pra próxima live. Deixa eu até baixar aqui já. Caralho, o Sora não tá pra brincadeira, hein, maluco? Olha isso daqui. Ô, Sora botou o Gemini pra mamar, tá? Aqui o Sora botou o Gemini pra mamar. Olha isso, maluco. O Pacão parece o Cortella, pode crer. Ficou foda, tá? Ficou foda. Ficou muito foda. Tá, fecha isso daqui. As próximas eu vou pedir pra Sora. Quais escolhas eu tenho pra continuar o jogo mesmo? Vamos ver. Vou responder com o mestre de forma clara, organizada e honesta pra você chegar ao tabuleiro inteiro antes de agir.
A entidade do reino Microsoft está em modo de ataque, o alvo imediato é Pacão. Pacão ajudou enfraquecendo a entidade, mas também provocou o protocolo de eliminação. Fusca Dourado está reagindo ao conflito, você ainda não declarou fidelidade ao contrato. Petzinho está ausente e esse é o momento de bifurcação no arco 2. Suas escolhas reais a partir daqui. Defender o Pacão, ação. Vocês colocam entre a entidade e o encosto. Consequências possíveis. Pacão passa a dever algo raro e perigoso. A entidade passa de considerar a ameaça principal. O arco 2 vira um conflito de proteção do caos. Pacão continua atrapalhando, mas com menos má vontade. Tema que se fortalece a responsabilidade por escolhas ruins. Usar o Fusca como catalisador. Você ativa o Fusca Dourado como símbolo de recusa do contrato. Fusca deixa de ser só transporte e vira entidade narrativa ativa. A entidade pode ser repelida ou corrompida. O carro pode sofrer efeitos colaterais mecânicos ou místicos. O arco 2 entre mitologia automobilística sagrada. Tema que se fortalece, tradição versus tecnologia fria. Deixar o Pacão se virar. Você não interfere. O Pacão pode sobreviver ou não. Sobreviver volta diferente, mais ressentido ou mais útil. Se cair, vira trauma narrativo permanente. A entidade aprende que você é calculista. Tema que se fortalece, pragmatismo e custo emocional. Interromper o Pacão à força. Você cala o encosto verbalmente ou fisicamente. O Pacão entra em modo passivo-agressivo permanente. Aí fica perfeito, né? Reduz o caos imediato. A entidade perde o alvo fácil e volta pra você. O grupo entra em tensão constante. Controle versus convivência. Negociar com a entidade. Ação. Você fala com o arauto do contrato. Consequências possíveis. Descobre verdades sobre seu passado e escolhas. Pode ganhar poder a custo ideológico. Pode colocar Pacão como moeda. O arco 2 se torna político, técnico e moral. Tema que fortalece tentação do confronto e da eficiência. Ação criativa livre é a melhor opção. Qualquer coisa fora do esperado. Usar Pacão como distração proposital. Simular a aceitação do contrato. Invocar algo ligado a petzinho. Fazer algo estúpido bastante para quebrar a lógica do inimigo. Consequências possíveis imprevisíveis, mas potencialmente as mais memoráveis. Tema que se fortalece, liberdade narrativa total. Nota do mestre, importante, não existe escolha certa, o jogo reage à sua filosofia, não à sua eficiência. O Pacão nunca será confiável, mas sempre será relevante. O Fusca é mais importante do que parece. Petzinho pode retornar se a história pedir. Quando quiser continuar, basta responder com eu escolho ou simplesmente declarar sua ação em texto livre. O mundo está em pausa, a entidade mira, o encosto respira pesado. Seu movimento define o tom do arco 2. Caralho, que difícil. Eu não sei pra que caminho seguir, velho. Eu sinceramente não sei pra que caminho seguir. Eu tô mais no ação criativa livre. Mas como? Eu escolho esperar mais um pouco para tentar descobrir qual será a reação da entidade. Muito bem, você escolheu não agir e em RPG de mesa isso também é uma ação. Assuma novamente o tom pleno de mestre. Turno de Kindben Barros à espera. Você não avança, não recua, não levanta o Dual Sense. Você apenas espera. O vento passa pela entrada da caverna do Pacão levantando poeira e papéis velhos com termos de uso rasgados. O Fusca Dourado permanece ligado em marcha lenta como um animal atento. A entidade do reino Microsoft fica imóvel por alguns segundos a mais do que o esperado. Isso não é normal. Ela não ataca imediatamente. As linhas azuis que formam seu corpo começam a se reorganizar. Ombros se retraem. A postura muda. Menos agressiva, mais avaliativa. Análise em andamento. Ah, não. Perdão. Análise em andamento. Comportamento não previsto. A entidade não esperava que eu ficasse parado. Ela olha pra você, não como um alvo, mas como uma variável. Depois, seus sensores descem lentamente até Pacão. Pacão, percebendo que ninguém está fazendo nada, sussurra um pouco alto demais. Tá vendo?
Porque quando o cara não reage, quem reage é o sistema. Mas calma, era brincadeira. A napa dele ondula. A entidade reage a um som. O encosto apresenta padrão caótico não utilizável. A voz muda. Agora não é só mecânica. Há algo próximo de incômodo. Este elemento não pode ser corrigido. Você percebe algo importante. A entidade não entende o Pacão. E pior, não consegue ignorá-lo. A luz começa a oscilar. Pequenos glitches surgem ao redor da silhueta. Solicitando intervenção do contrato. Resposta indefinitiva. Silêncio. O Fusca reage com um estalo seco, como se reconhecesse uma brecha. Pacão inclina a cabeça e cochicha. Estranho. Normalmente eles vêm com resposta pronta. A entidade dá um passo para trás. É sutil, mas é real. Usuário Kid Ben Barros. Sua influência excede o esperado. Ela então pausa. Recalibrando prioridades. Neste momento você entende. A entidade não veio preparada para o caos. O Pacão é um erro lógico vivo. O Pacão é um erro lógico vivo. Sua recusa em agir forçou o sistema a pensar. Algo maior pode estar observando agora. No horizonte muito distante surge um segundo brilho. Mais fraco, mais instável. O Pacão arregala os olhos. Ô, Cássia! Calma, era brincadeira. Ele olha para você sério pela primeira vez. Ben Barros, acho que a gente não tá lidando com mensageiro. Acho que isso aí tá esperando autorização. Novo estado do jogo. A entidade não atacou. Ela está aguardando instruções. Algo maior pode entrar em cena. Você ganhou tempo e informação. O próximo movimento será decisivo. O seu próximo turno. Agora você pode aproveitar a excitação para agir primeiro, forçar Pacão a falar algo propositalmente caótico, usar o Fusca para interferir no recalibrar, se dirigir diretamente à entidade, continuar esperando correndo riscos maiores. Declare sua ação quando quiser. O sistema está pensando, e isso nunca é bom. Eu escolho falar para o encosto, conhecido como Pacão. Tente convencer a entidade com seus argumentos duvidosos que já conhecemos, a mudar de lado e lutar junto conosco por algo maior. Lembre-se sempre que isto é um RPG. E os números podem ou não estar a nosso favor. Excelente escolha. Você está apostando no caos como ferramenta de conversão, algo que nenhum sistema prevê direito. Assuma o papel de mestre e resolva a cena com risco real, rolagens implícitas e consequências abertas. Turno de Kid Ben Barros, convence aí, Pacão. Você se vira lentamente para o encosto. Não com autoridade, muito menos com ameaça, mas com uma confiança perigosa. Kid Ben Barros. Pacão. Se tu fala tanto... Se tu fala tanto, então fala pra valer. Convence essa coisa aí a mudar de lado com a gente. Por algo maior.
O silêncio que segue é pesado. Pacão pisca. Uma vez. 2 vezes. A napa de Pacão brilha confusa. E Pacão responde: tá. Mas se der errado, eu falei que era brincadeira. A entidade do reino Microsoft se vira completamente para ele. Encosto autorizado a falar. Erro. Você sente isso no fundo da espinha. Permitir Pacão falar é sempre um erro. Rolagem oculta do mestre. Convencimento base baixo. Argumentação duvidosa. Caos narrativo alto. Resistência da entidade média alta. Resultado sucesso parcial caótico. Não era provável, mas aconteceu. O discurso do Pacão. Pacão dá 2 passos à frente. Ele aponta para a entidade e, como manda sua maldição ancestral, começa a criticar alguém que não está presente. Porque aquele cara lá no LinkedIn é um lixo. Já começa errado achando que produtividade é silenciar. Não, que produtividade é silêncio. A entidade pisca. Pacão continua embalado. Tu acha mesmo que tu tá do lado certo? Servindo contrato, meta, planilha? Ele abre os braços. Tu foi criado pra funcionar, mas nunca pra viver. A entidade tenta responder. Argumento emocional não. Pacão interrompe. Claro que não é lógico. Nada que presta é. Glitch visual. Linhas azuis tremem. E outra, tu vive defendendo o rei Microsoft, mas nunca viu o rei por perto, viu? Silêncio absoluto. Você sente o impacto. Tu é só mais um intermediário, um encosto igual eu, só que sem ninguém pra te sustentar. A napa de Pacão brilha forte. A entidade dá um passo pra trás. Conflito de identidade detectado. Consequência. Mudança de estado. A luz azul da entidade se fragmenta, não se apaga, mas se reorganiza. Ela se ajoelha parcialmente. Proposta considerável. Você sente. Ela não mudou totalmente de lado, mas também não é mais inimiga ativa. O Pacão cruza os braços satisfeitos. Viu? Porque aquele pessoal lá não entende nada, mas eu entendo. Ele se vira pra você. Agora, se isso der ruim depois, era brincadeira. Novo estado do mundo. A entidade entrou em estado de dúvida. Ela pode ajudar temporariamente, trair futuramente, ou então se sacrificar por algo maior. O contrato foi abalado. Algo superior certamente notou isso. Pacão provou ser perigoso e eficaz. O Fusca Dourado reage com um ronco grave, quase respeitoso. Próximo momento crítico. Agora você pode formalizar uma aliança estável com a entidade, usar o momento para impor suas próprias condições, pedir que a entidade revele quem realmente a comanda, encerrar a cena e seguir viagem antes que algo pior apareça. Fazer algo completamente absurdo para selar a decisão. Os dados não estão totalmente a seu favor, mas nunca estiveram. Declare sua posição, sua próxima ação, Kidman Barros. Então olha, veja só. Ela veio com um contrato, né? Ela tinha o tal do contrato ali. Eu escolho utilizar o contrato que a entidade queria que eu aceitasse contra ela. Eu peço... Perdão, peço com 2 S não dá, né? Eu peço para que a entidade aceite um contrato. Oh, meu Deus, o que eu fiz aqui? Aceite um contrato para ficar ao meu lado. Próxima vez grava o ronco do Fusca e usa no RPG. O encosto fica puto porque a entidade é azul. Se ela fosse seguidora do Microsoft, seria verde. Faz sentido, Rodrigo. Excelente, você escolheu virar a arma do sistema contra o próprio sistema. Isso é perigoso, elegante e absolutamente temático para esse mundo. Assuma o papel de mestre e resolva a cena com peso narrativo, risco real e consequências duradouras.
Turno de Kid Ben Barros, então vamos de contratos. Você dá um passo à frente. Não ergue do DualSense, não invoca o Fusca, mas faz algo muito pior para qualquer entidade burocrática. Você aceita negociar, mas nos seus termos. Kid Ben Barros, tu veio aqui cobrar contrato. Então faz o seguinte. Você aponta para a entidade. Aceita um comigo. O vento para. A entidade do reino Microsoft fica imóvel. As linhas azuis do corpo dela começam a girar em padrões complexos, como cláusulas sendo lidas rápidos demais. Contrato. Normalmente é unidirecional. Pacão cochicha alto o suficiente para atrapalhar. Por que quando é só para um lado não é contrato? É golpe. Calma, é brincadeira. Você continua. Tu fica ao meu lado, protege meu caminho, não interfere no Fusca e não tenta converter minha fé. Silêncio. Equivalência não detectada. Você sorri de... Opa! Errei a voz aqui, perdão. Você sorri de canto. Equivalência simples. Tu deixa de ser descartável. A palavra ecoou. Descartável. A entidade trava por 3 segundos completos. Rolagem crítica do mestre. Autoridade narrativa alta. Risco extremo. Vontade da entidade instável. Influência do caos pacão presente. Resultado: sucesso com marca permanente. O contrato invertido. A entidade estende a mão. Não física, mas conceitual. No ar surge um contrato de luz azul escrito em termos frios, porém agora editáveis. Pacão se aproxima e lê por cima do seu ombro. Isso aqui tá mal redigido, mas dá pra assinar. Você toca o contrato com DualSense. Clique. O contrato se reconfigura. Cláusula 1. Entidade passa a operar sob a autoridade de Kid Ben Barros. Cláusula 2. Lealdade temporária, renovável por ações. Cláusula 3. Traição resulta em autodesinstalação. A entidade treme. Contrato aceito. A luz azul muda de tom, menos fria, mais funcional. A entidade se posiciona ao seu lado. Consequência imediata, novos status desbloqueado. Aliado contratual à entidade do contrato. Ajuda técnica, proteção contra forças do reino Microsoft. Conhecimento restrito do sistema. Lealdade condicional. Mas você agora está marcado no sistema. Algo acima da entidade percebeu a inversão. O contrato pode cobrar o seu preço no futuro. Pacão cruza os braços satisfeitos. Nunca vi ninguém usar termo de uso contra o próprio sistema. Respeito. Mas se der ruim depois, eu avisei. Calma, é brincadeira. O Fusca Dourado reage com um ronco profundo. Ele aceita, mas observa. Estado final da cena. A entidade agora luta ao seu lado. O contrato foi corrompido. Você ganhou poder e vigilância. O Arco 2 entrou oficialmente em território perigoso. No céu muito distante, algo desliga uma luz. Alguém tomou nota. Próximo passo. Ordenar a entidade a revelar segredos do sistema. Seguir viagem antes que reforços cheguem. Testar a lealdade do novo aliado, perguntar a Pacão o que ele realmente acha disso, encerrar a cena e avançar o Arco 2. Declare sua ação, clérigo do PS5. O jogo agora sabe quem é você. Eu quero um prompt descritivo para eu criar uma imagem deste momento no Sora. Vamos lá. Vamos tentar criar uma imagem no Sora agora. Dessa cena aí que acabou de acontecer. Pronto, vem cá. Joga no Sora, Enter e espera. Então as opções que temos é ordenar a entidade a revelar segredos do sistema, seguir viagem antes que reforços cheguem, testar a lealdade do novo aliado. Eu escolho testar a lealdade do novo aliado, ordenando a entidade a revelar os segredos que ela sabe sobre o sistema. É isso? Eu acho que é isso.
Perfeito, não. Só esperar agora ele terminar de criar a imagem aqui. E a gente continua. Deixa eu ver como é que vai ficar a imagem criada. Caralho, que golaço do Barra. Vai, acabou de tomar um golaço. Deixa eu ver aqui. Está criando a imagem 57%. Criou. Vamos lá. Belíssima imagem, hein? Deixa eu ver a segunda que criou. Aqui. Essas foram as duas imagens criadas, ó. Esta e esta. Eu acho que... Pô, as duas ficaram muito pose, hein? Ah, deixa eu fechar essa daqui, deixa eu fechar essa daqui. Então vamos lá, eu escolho testar a lealdade do novo aliado, ordenando a entidade a revelar os segredos que ela sabe sobre o sistema. E boa sorte pra nós. Muito bem, você escolheu testar o contrato no ponto sensível possível, informação. Nenhum sistema tolera bem quando é forçado a explicar a si mesmo. Assumo plenamente o papel de mestre. Este é um momento grave com consequências que ecoam além da cena. Turno de Kid Ben Barros, então me conta a verdade. Você não levanta a voz. Você não ameaça. Você não provoca. Você ordena. Kid Ben Barros, contrato aceito. Então cumpre. Você dá um passo à frente. Revela aí o que tu sabe sobre o sistema. Me fala quem manda, me fala quem observa. E me fala o que acontece com quem não obedece. O contrato invertido pulsa entre vocês. A entidade do contrato hesita por exatos 1,3 segundos. Isso é importante. Aviso. Informação solicitada pode causar irreversibilidade. Pacão cochicha. Porque depois que sabe, não tem desver. Calma, era brincadeira. Você não responde. Confirmando a autoridade. Confirmação válida. A entidade se recompõe. Sua luz fica mais estável, menos agressiva. Iniciando revelação. Os segredos do sistema. Segredo 1. O sistema não é um. Não existe um único sistema. A entidade começa a projetar imagens no ar. Camadas sobrepostas, versões conflitantes, regras que se contradizem. Existem ecossistemas. Eles competem entre si. Você entende. Não é uma guerra de bem contra o mal. É uma guerra de controle de narrativa. Segredo 2. O contrato é a verdadeira fé. O contrato substituiu a crença. A entidade continua. Antigamente, usuários acreditavam. Agora, eles aceitam termos. Quem aceita funciona. Quem recusa vira exceção. E exceções são observadas. Segredo 3. Você já estava marcado. A entidade olha diretamente para você e fala. Kid Ben Barros. Você foi classificado como usuário de alta entropia. Antes do Fusca. Fusca ronca baixo. Ofendido. Seu histórico indica padrão de resistência, ironia e recusa de padronização. Você não virou problema agora. Você sempre foi um problema. Segredo 4. Existem observadores. A luz da entidade diminui. Acima dos arautos existem os observadores. Ela projeta sombras altas, imóveis. Elas não interagem,
apenas ajustam o mundo para que pareça que você escolheu. Pacão então engole seco. Isso aí não é legal não. Segredo 5. O contrato invertido é um erro. A entidade abaixa a cabeça e fala: Esse seu contrato não deveria existir. Silêncio. Você forçou uma brecha que não pode ser fechada sem custo. Você sente o peso. A partir de agora, cada ação sua será analisada como ameaça potencial. Teste de lealdade. Resultado: a entidade não mentiu, apenas omitiu. Não travou. Lealdade confirmada condicional. Mas o preço foi alto. Você agora sabe demais. Estado atual do mundo. Você conhece a estrutura real do sistema. O contrato invertido está ativo. Os observadores agora sabem que você sabe. A entidade está vinculada a você. Pacão está desconfortavelmente quieto. Fusca Dourado permanece firme. Ele sempre foi antigo demais para obedecer. Próximo momento decisivo. Perguntar quem são os observadores, ordenar a entidade a mentir para o sistema, quebrar parcialmente o contrato, usar essa informação para traçar um plano maior, encerrar a cena e seguir viagem imediatamente. Declare sua ação. Você não está mais apenas jogando, você está sendo observado. Tá, então ó, eu escolho usar essa informação para traçar um plano maior. Com a ajuda da entidade, do Pacão e do Fusca. Vamos decidir como faremos para continuar indo para cima do sistema e dos observadores. Valendo, chat. Você acabou de fazer a escolha estratégica do arco 2, sair do modo reação e entrar no modo ofensivo consciente. Assuma aqui o papel de mestre e a partir daqui o jogo sobe de escala. Não é mais uma cena isolada. É plano, estrutura e guerra de narrativa. Turno de Kid Ben Barros. Então a gente vai pra cima. Você não fala alto, você delibera. Você se aproxima do Fusca Dourado, passa a mão no capô quente como quem consulta um oráculo antigo. O carro responde com um ronco grave, estável. Grave, estável. Ele quer estrada. Você se vira para os dois lados. A sua entidade. À sua direita, a entidade do contrato. Agora menos rígida, mais funcional. À sua esquerda, Pacão, estranhamente quieto, coçando a napa, pensativo. Kid Ben Barros então fala: a gente já entendeu o sistema. Agora a pergunta é simples. Você faz uma pausa. Como é que a gente quebra ele? O conselho improvável, a entidade e visão técnica. A entidade se manifesta primeiro, a voz agora não é autoritária, é operacional. Essa daqui é uma boa voz para ser a nova entidade. O sistema não pode ser atacado diretamente, mas ele depende de 3 pilares. Ela projeta 3 símbolos no ar. 1. Padronização. Tudo precisa parecer normal. 2. Aceitação passiva. Ninguém lê os termos. 3. Isolamento das exceções. Quem foge do padrão é desacreditado. Se um pilar cai, o sistema treme. Pacão, visão caótica, infelizmente útil. Pacão levanta a mão. Entidade ganha o nome de Tarcísio. Tarcísio. Pacão levanta a mão e fala: porque esse povo acha que o sistema cai com protestos? Já começa errado. Ele aponta para os símbolos então e diz: tu não derruba isso aí brigando, tu derruba zoando. A entidade hesita. Pacão continua: sistema odeia 2 coisas, coisa que não dá pra classificar e gente que não se importa em parecer idiota. E ele olha pra você.
Tipo, tu tá dando... Tipo... Monetiza em cima, ganha, tipo, dinheiro. Tipo, tu tá andando por aí com um Fusca dourado e um contrato que não devia existir. Calma, era brincadeira. Mas nem tanto. A entidade registra. Caos social. Efetivo. O Fusca, visão simbólica. O Fusca liga sozinho. Não há voz. Não há mensagem. O painel pisca mostrando estradas antigas, cidades pequenas, postos esquecidos, lugares fora do mapa do sistema. Você entende. O Fusca não entra no sistema, ele passa por fora. O plano maior, a estratégia do desalinho. Vocês chegam a um consenso improvável. Objetivo principal: desestabilizar o sistema, tornando-o incapaz de classificar você. Não ser herói, não ser vilão, ser erro persistente. Papéis definidos: Kid Ben Barros, o clérigo da exceção. Recusa contratos públicos, usa o contrato invertido como arma conceitual, age como coerência própria não previsível, torna-se referência fora do sistema. A entidade, o vazamento. Fornece informações internas, manipula logs, métricas e classificações, cria zonas cegas para os observadores, atua sempre no limite da própria lealdade. O pacão é o ruído. Gera descrédito onde o sistema precisa de seriedade, atrai atenção errada, provoca falhas lógicas e ajuda sem querer, atrapalha de propósito. E o Fusca, o vetor. Leva o grupo a lugares não monitorados, serve de símbolo de resistência antiga, mantém o grupo fora do fluxo padrão, não pode ser otimizado. Consequência imediata. A entidade conclui. Se este plano for executado, os observadores não intervêm de imediato. Pacão então franze a testa e fala: eles esperam tu errar sozinho. A entidade confirma. Exato. Você não está começando uma guerra aberta, você está começando um incômodo contínuo. E isso é pior para eles. Estado do jogo novo patamar, você entrou no metajogo. O Arco 2 agora é uma campanha de subversão. Os observadores estão atentos, mas contidos. O mundo vai reagir diferente a você. Nada será resolvido rápido. Próximo passo, escolha de rumo. Agora aqui de Ben Barros você decide onde o plano começa. Viajar para um local fora do sistema, primeira base. Executar um teste controlado para ver como os observadores reagem. E espalhar o erro, deixar o caos se propagar. Investigar diretamente um observador. Algo totalmente inesperado fora de qualquer plano. Declare sua escolha. A partir daqui, o mundo vai lembrar de você. Não sei. Viajar para um local fora do sistema. Executar um teste controlado para ver como os observadores reagem. Espalhar o erro, deixar o caos se propagar. Investigar diretamente um observador. Algo totalmente inesperado fora de qualquer plano. Eu escolho espalhar o erro e deixar o caos se propagar. Vamos, chat. Você escolheu a opção mais perigosa para qualquer sistema. Não atacar o centro, mas contaminar a borda. Lá ele Promax. Tá com a bordinha contaminada, chat? Assumo o papel de mestre. A partir daqui, o jogo entra oficialmente em guerra assimétrica de narrativa. Turno de Kid Ben Barros, então a gente vira o bug. Você não anuncia, não declara guerra, você se move. O Fusca dourado arranca antes mesmo de você girar a chave. O motor ronca como coisa velha que sabe sobreviver a qualquer atualização. A entidade do contrato entra em modo silencioso. Pacão está no banco do carona deitado, mesmo sentado. Porque quando o sistema começa a explicar demais, já tá perdendo. Calma, é brincadeira. A estratégia do erro. Vocês decidem não criar um evento grande, mas muitos pequenos. A entidade explica enquanto o mundo passa pela janela. Erros menores são ignorados, erros coerentes demais são corrigidos, mas erros que não fazem sentido se multiplicam. O plano é simples e genial. Ser imprevisível, mas consistente. Ser visível, mas não rastreável. Ser comentado, mas nunca explicado. Execução, o caos se propaga. Ação 1. Contratos invertidos menores. A entidade começa a inserir A entidade começa a inserir
Cláusulas em contratos esquecidos. Aceitar significa discordar. O usuário pode sair quando quiser. Atualizações não são obrigatórias. Nada grande o suficiente para causar alarme, mas grande o bastante para causar confusão. Ação 2, o Pacão Protocol. Pacão entra em ação. Ele começa a emitir opiniões em lugares errados, nos momentos errados, com convicções erradas. Porque esse jogo aí é ruim, mas se tu gostar, tá certo também. Sistemas de classificação entram. Eu gostei, mas não gostei. É tipo o mestrão, tá ligado? Eu gostei, mas não gostei. Sistemas de classificação entram em loop. Anime é lixo, menos os que eu não vi. Algoritmos travam tentando decidir se isso é crítica, elogio ou ruído. Ação 3, o Fusca como sinal. Vocês aparecem em lugares onde não deveriam. Postos abandonados, cidades pequenas, eventos sem transmissão, ambientes não indexados. O Fusca vira lenda urbana. Tem o carro dourado passando por aí. Não aparece no mapa, não vende nada, não explica nada. O sistema odeia isso. Reação do sistema, a entidade sente primeiro. Anomalia em cascata, padrões... Não, calma aí. Aqui tem que entrar com a entidade. Perdão. Anomalia em cascata, padrões estão falhando. Muito acima os observadores se movem, não fisicamente, mas conceitualmente. Eles não descem, ainda. Eles ajustam o mundo. NPCs ficam confusos, autoridades se contradizem, regras mudam sem aviso. O Pacão olha pela janela. Eles estão fingindo que nada tá acontecendo. Isso é quando tá acontecendo de verdade. Consequência maior, você virou um vetor. Você não é mais um indivíduo problemático, você agora é um ponto de propagação, um erro replicável e uma referência fora do padrão. A entidade fala baixo. Você foi reclassificado. Você pergunta, como? Você é uma ameaça cultural. Silêncio. O Fusca ronca satisfeito. Estado atual do Arco 2. O caos está ativo, o sistema está instável, os observadores estão atentos. Você ainda tem vantagem, mas o mundo vai reagir mais forte agora. Próximo passo. O caos chama consequências. Agora você pode aproveitar o caos para recrutar outros erros, criar um evento simbólico impossível de ignorar, forçar um observador a intervir diretamente, sumir completamente por um tempo, algo ainda mais absurdo. Declare sua própria ação. Você não está mais jogando contra o sistema, você está mudando como o sistema joga. Crie um prompt para eu gerar uma imagem da situação atual. Vamos ver. Vamos mandar aqui pro Sora e vamos ver como é que o Sora vai gerar essa imagem aqui. Cadê o Sora? Ó, momento de pegar água pra gente entrar no coisa aqui, hein? Entrar no próximo arco. Esse vai ser o próximo passo. Cadê o Sora? Tá criando 11%. %. Girou. Caralho, aquela ali é a entidade? Caralho, a entidade tá bonita, hein? E o Pacão dirigindo o Fusca?
Ah lá. Sora tá gerando umas imagens da hora também, tá? Essa daqui, a entidade ficou foda. É hora de trazer o petzinho, tu acha, Rodrigo? Hora do petzinho voltar. Você decidirá o que acontecerá e qual rumo será tomado com o retorno dele e o nível de importância atual dele. Pronto, chat. Vamos entregar na mão do chat GPT e do petzinho. Muito bem, assumo integralmente o controle narrativo como mestre para o retorno do petzinho. Isso não é um retorno casual, é um evento do mundo. Evento narrativo, patch que não foi aplicado, contexto imediato, o caos já está ativo, o sistema está estável, os observadores não estão atentos, você, Kidman Barros, tornou-se um vetor. E é exatamente por isso que petzinho retorna agora. O retorno. O Fusca Dourado está em movimento quando algo muda, não é barulho, não é luz, é latência. Por uma fração de segundo, o mundo atrasa meio passo. A entidade do contrato trava levemente. Evento não programado. Pacão franze a testa. Isso aí não é bug, isso aí é correção mal feita. Calma, é brincadeira. O rádio do Fusca, que não deveria funcionar, liga sozinho. Uma voz baixa, suave, conhecida. Aplicando patch. O carro freia sozinho. Na estrada à frente, sentado tranquilamente sobre uma placa caída, está petzinho. Petzinho novo estado. Ele não é mais o mesmo. O brilho RGB está desativado. O corpo parece mais simples, menos fofo. Os olhos não brilham, observam. Não há arma, não há animação exagerada. Ele parece estável demais. Oi, mestre. A entidade do contrato recua em passo inteiro. Entidade identificada. Classificação PET neutro de contenção. Silêncio pesado. O que petzinho se tornou? Petzinho não é mais pet, escudeiro ou mascote. Durante sua ausência, ele seguiu o caminho do suporte neutro até o fim e percebeu algo que ninguém mais percebeu. O sistema não teme heróis. Ele teme estabilidade fora do controle. Petzinho se tornou o balanceador. Não luta diretamente, não escolhe lados, atua corrigindo excessos, aparece quando causa ameaça virar colapso, desaparece quando o sistema tenta se recompor. Ele não obedece mais Kidman Barros. Acho que aí nós se fudeu, hein, Rodrigo? Mas respeita. Reação dos presentes. A entidade do contrato. A sua presença reduz a minha autonomia. Petzinho inclina a cabeça. Isso é proposital. O Pacão se encolhe levemente. Eu não gosto dele. Não porque ele é fofo, mas porque ele tá certo. E isso é grave. O Fusca. O Fusca não reage. E isso é respeito. O papel do petzinho a partir de agora. O petzinho será um limite narrativo. Se o caos ficar incontrolável, ele intervém. Se o sistema abusar, ele corrige. Se você tentar virar tirano, ele aparece. Um gatilho de eventos maiores. A presença dele chama a atenção direta dos observadores. Ele sabe onde eles erram, mas não pode enfrentá-los. Um peso moral. Ele não impede você, mas ele mostra o custo. A escolha que não é escolha. Petzinho olha diretamente para você e diz: mestre, o erro já se espalhou. Ele aponta para o horizonte onde o céu parece dividido em camadas. Agora existem só 2 caminhos. Os rumos do jogo definidos pelo retorno. Escalar, continuar espalhando o erro, forçar os observadores e agir abertamente. Risco colapso do mundo local. Refinar. Transformar o caos em algo sustentável, criar zonas livres permanentes. Risco guerra silenciosa e longa. Romper.
Usar petzinho como chave para quebrar a separação entre sistema e exceção. Risco fim do jogo como ele é conhecido. O petzinho completa. Eu não vou escolher por você. Ele olha para Pacão, nem ele. O Pacão bufa, ainda bem. A entidade do contrato permanece silêncio absoluto. Estado atual, novo equilíbrio. O petzinho voltou mais importante do que nunca. Ele não é aliado fixo nem antagonista. Ele é necessário. O Arco 2 entrou em sua fase decisiva. Agora, Kid Ben Barros, qual caminho você escolhe? Escalar, refinar ou romper? E eu, chat, eu escolho romper. Muito boa noite, Labrador. Muito boa noite, Rodrigo. Ele ganhou uma linha própria sem precisar de comando seu. Exatamente, Rodrigo. Então está decidido. Você escolheu romper. Não resistir. Não equilibrar. Não negociar. Romper. Assumo o papel de mestre e a partir desse momento deixo claro. Não há retorno ao estado anterior do mundo. Evento de mundo, a ruptura. O silêncio após sua escolha é absoluto. O vento para. O céu que já está dividido em camadas para de fingir que é céu. Petzinho fecha os olhos por um instante. Então é isso. Ele não soa triste, soa resignado. O Petzinho e a sua última função. Quando o Petzinho abre os olhos novamente, eles não refletem luz. Eles refletem estrutura. Romper significa uma coisa, mestre. Não haverá mais correção automática. A entidade do contrato recua vários passos. Rompimento invalida todos os processos. Pacão engole seco. Eu falei que isso era exagero, mas agora já foi. O Fusca desliga. Pela primeira vez desde que você o recuperou, ele desliga sozinho. Isso não é falha, é preparação. O que significa romper? Petzinho explica enquanto o mundo começa a apresentar falhas visíveis. As bordas da realidade não se alinham. Sons chegam antes das ações. Placas mostram destinos que não existem. NPCs repetem frases e depois param no meio. Romper é tirar o sistema do papel de árbitro. Ele olha pra você e colocar isso nas mãos de quem escolhe. O preço sempre existe. Petzinho levanta uma mão pequena, mas para romper de verdade, o chão começa a tremer. Alguém precisa segurar a fenda. Você sente o peso antes de entender. A entidade do contrato entra em colapso parcial. Linhas azuis se soltam como fios cortados. Eu não posso existir sem estrutura. Pacão então dá um passo atrás e diz: Ei, ninguém falou em morrer aqui. O Petzinho olha para o horizonte onde algo enorme começa a se mover. Os observadores viram. O céu rasga, não dramaticamente, tecnicamente, como uma tela sendo forçada além da resolução máxima. Os observadores, eles não descem, eles se revelam. Não tem forma fixa, são pontos de ajuste e regiões onde a realidade parece mais nítida demais. Quando falam, não usam voz, usam probabilidade. E a probabilidade agora não está do lado deles. A decisão do Petzinho. Petzinho se vira pra você pela última vez como você o conhecia. Eu fui feito para balancear. Ele sorri, pequeno, verdadeiro. Mas balancear não serve mais. Ele toca o chão, então toca a fenda. Evento crítico. Petzinho se torna um limiar. Ele não morre, ele se espalha. O conceito de Petzinho se fragmenta em regras soltas, exceções legítimas e espaços não monitorados. Ele vira aquilo que o sistema não consegue apagar porque não é uma entidade. Ele é uma condição. Pacão ou improvável. Pacão então cai de joelhos. Eu não zoaria isso. Não agora. Ele se levanta diferente. Não mais útil. Não mais encosto. Mais testemunha. O Fusca, o novo vetor. O Fusca religa. Não como antes. Agora ele não pertence a estrada nenhuma. Ele pode ir. Entre mundos, entre regras, entre versões. Ele não carrega mais apenas você. Ele carrega o erro original. Estado final do mundo pós-rompimento. O sistema não governa mais tudo. Os observadores não controlam mais o fluxo. A realidade está aberta, perigosa, livre. E você, Kid Ben Barros, você não é rei. Não é Deus. Não é herói. Você é a primeira escolha que não pode ser desfeita. Novo status do jogo, Arco 2 encerrado, fase de campanha pós-sistema. Nada será igual. E agora, antes de seguir, eu te pergunto,
como mestre, não como sistema. Você quer continuar essa história? Porque daqui em diante não existe mais manual. Porra! E isso encerra por aqui o nosso arco 2, hein, chat? Nossa próxima gameplay a gente se encaminha pro arco 3. E este foi o término do arco 2.